Olá amigos, tudo bom? Bem, hoje eu vou falar aqui do famoso pastor que tem superpoderes, o pastor conhecido aí pelo YouTube como Pastor Goku. Só toca nas pessoas, caem aquela multidão, né? Parece que até uma coreografia ensaiada. Ele vai vir no Brasil agora no mês de fevereiro, no carnaval, tá? E aqui tem alguns sites que estão falando um pouco sobre o evento, que é o evento Conferência de Avivamento e Milagres com Benihim em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O evento ele tem alguns detalhes importantes. Ele vai começar no dia 8 e também no dia 9 de fevereiro de 2013. Ele vai acontecer essa conferência. O evento será no auditório da Fiergues, situado na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, tá? E olha só que interessante. Vai ser realizado pelo Centro de Avivamento para as Nações. A conferência custa 200 mangos, R$ 200 a conferência, acomodação VIP e R$ 100 a geral. Aqui infelizmente não fala a capacidade do local de pessoas, mas com certeza vai lotar, vai encher. E olha o preço, cara. E de pregar o evangelho, de graça recebestes, de graça dai. Pelo menos é assim que está na Bíblia. E o pessoal aqui acho que pulou essa parte da Bíblia, né? Não sei. Aí tem aqui para informações o telefone, o site e outras coisas. O que eu quero passar para vocês sobre esse Benihim, o famoso pastor com superpoderes, o Pastor Goku. Um site aqui, o site Púlpito Cristão, eu vou deixar na descrição depois para vocês dar uma olhada. Traz algumas informações interessantes sobre algumas declarações desse rapaz, do que ele já falou e o que ele já fez no passado. Olha o que ele já disse. Benihim ele já declarou assim, que Jesus assumiu a natureza de Satanás, para que todos quantos tinham a natureza de Satanás pudessem participar da natureza de Deus. Essa declaração é citada no excelente trabalho crítico de Hank Hanegraaff, Cristianismo em Crise, editado pela editora CPAD, em sua página 166. Vejam bem, Hank Hanegraaff, ele era, ou é, ainda não sei essa informação, diretor do ICP americano, que é o Instituto Cristão de Pesquisa, é um órgão apologético, tá? Tem aqui no Brasil também, dos seus escritórios. E lá ele cuida dessa parte de apologia e a defesa da fé cristã. Então, o cara ele pesquisou e viu que esse Benihim fez essas declarações. Aí tem mais, ele afirmou que o Espírito Santo lhe revelou que as mulheres foram originalmente, preste atenção, estão prestando atenção? Tá ok, então sente-se aí, cuidado para não quebrar também o monitor de raiva. Olha o que o cara declara. Ele declarou que o Espírito Santo revelou para ele que as mulheres foram originalmente criadas para dar à luz pelo lado. Pelo lado. Aí, todavia, por causa do pecado,
passaram a dar à luz pela parte mais baixa do seu corpo. Na página 373 do mesmo livro Cristianismo em Crise, do Henry Hanegraaff, tá? Ele ensina que o homem é um pequeno Deus. E ele afirmou: eu sou um pequeno Messias caminhando sobre a terra. No mesmo livro. Também afirmou que o homem, em princípio, voava. Por exemplo, Adão, quando foi criado, ele voava da mesma forma que os pássaros. Segundo ele, o homem podia voar até a lua pela sua própria vontade. Adão era um super ser, era tipo um super-herói, um mutante, né? E ele costumava voar naturalmente, como poderia ter domínio sobre as aves sem ser capaz de fazer o que elas fazem? Ou seja, a Bíblia fala que Adão tinha que dominar todos os animais estavam sujeitos a ele, enfim. Então, segundo o Benny Hinn, o pastor Goku com superpoderes, ele diz que Adão dominava os animais, então ele tinha capacidade de todos os animais, que isso ele perdeu conforme a queda. Então o homem podia voar, podia nadar, mergulhar nas profundezas do oceano, né? Fazer tudo que os animais fazem, além da capacidade de pensar, que é uma coisa à parte aí. Então o homem era um super ser mesmo, podia fazer tudo. Agora só não sei de onde que ele tirou essa ideia. Essa citação também está no livro. Ele diz, ele costumava visitar os túmulos de duas santas mulheres, Catherine Kuhlman e Amy Seymour McPherson, para receber a unção que flui de seus ossos. A primeira, eu não sei quem é Catherine Kuhlman, mas a segunda, Amy Seymour McPherson, se eu não me engano, foi a que fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Está no mesmo livro também, essa citação. Em seu livro Good Morning Holy Spirit, que é Bom Dia Espírito Santo, saiu aqui no Brasil a tradução, vendia até no catálogo da Avon, em sua página de número 56, Hinn afirma que em uma de suas supostas conversas com o Espírito Santo, o Consolador teria implorado para que ele ficasse em sua presença. Hinn, por favor, mais 5 minutinhos, apenas mais 5 minutos. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, implorando para que Hinn não deixasse ele sozinho. Poxa, o Espírito Santo ele estava entediado, né? Estava só e ficou implorando para que o Hinn batesse um papo com ele. Mas o Hinn não quis e foi embora. Pelo menos é o que está aqui. Ele ensina que a Trindade é composta de 9 pessoas. Já é difícil para qualquer ser humano que tem fé no cristianismo aceitar a doutrina da Trindade, ou seja, que a divindade é composta de 3 pessoas distintas. E o Benny Hinn fala que a Trindade é composta de 9 pessoas, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem cada um espírito, alma e corpo. Entendeu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, além de serem 3 pessoas distintas, cada um deles possui mais 3. Se a gente for seguir essa lógica, então os outros 3 que estão dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um dos outros 3 que estão dentro, ou seja, a alma do Pai, a alma do Filho, a alma do Espírito Santo, o corpo do Pai, o corpo do Filho, o corpo do Espírito Santo, o Espírito do Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, cada um possui também um corpo, uma alma e um espírito, e aí é ad infinitum. Pelo menos essa é a lógica aqui, né? Ele, defendendo a teologia da prosperidade, a qual ensina que a pobreza é uma maldição, afirmou que Jó era carnal e mau, ignorando o enfático testemunho de Deus que acerca de seu servo. Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então ele já não concorda com isso. E aqui, para fechar, ele defende a falaciosa confissão positiva. Ele declarou: nunca, jamais, em tempo algum, nunca, jamais, em tempo algum, vão ao Senhor e digam: se for da tua vontade. Não permitam que essas palavras destruidoras da fé saiam da sua boca. Hinn ignora o fato de o próprio Jesus ter ensinado e empregado tal forma de oração, conforme Mateus capítulo 6, versículo 10
e capítulo 26, versículo 39, que diz ali na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então Rim, ele é contra isso, tá? Esse homem que vamos aplaudir. Deus tenha misericórdia, o site diz, e nos dê coragem para denunciar um erro com amor. Então o site ainda chegou no finalzinho aqui e tal, e deu uma maneirada. Pô, pessoal, pensem comigo. Qualquer pessoa com um nível de capacidade, de cognição, qualquer pessoa que pensa, que é atribuída da capacidade de raciocínio, ao ver os vídeos desse camarada na internet, derrubando um monte de gente, você é cristão? Se é cristão, você vai pegar sua Bíblia ali, Atos dos Apóstolos, né, que mostra o desenvolvimento da igreja. Você vai pegar o livro de Atos. Você vai ver algum momento o apóstolo Paulo fazendo isso, o apóstolo Pedro, qualquer um dos apóstolos, ou mesmo Jesus fazendo isso. Não, é claro que não. Você não vai ver um absurdo desse. Apesar da Bíblia ter ali algumas coisas, né, que não cabe agora eu falar, que realmente é até difícil de acreditar, principalmente no Antigo Testamento. Mas vocês que são cristãos e acreditam na Bíblia como a palavra inerrante de Deus, ela não mostra em momento algum nada do tipo, nada semelhante a isso. Então eu peço para vocês, meus amigos, vamos parar de ser besta, vamos parar de ser idiota, ficar recebendo esses gringos aí que lá mesmo no país deles, ele está enterrado. Ó, desculpa a palavra, tá? Para quem é mais sensível, não sou muito de falar isso, mas o cara aqui nos Estados Unidos está enterrado até o pescoço de merda. Da burrada e das palhaçadas que ele já fez lá, tá? Vocês podem fazer uma pesquisa do Google mesmo, vocês vão ver Benihim e escândalos. Coloca assim, Benihim no Brasil e os escândalos. Benihim falso profeta. Benihim. Então vocês colocam aí, meus amigos, tá? Vocês de Porto Alegre, vocês que vão aí ao show desse cara, tá? E depois eu acho que ele vai vir em São Paulo, pelo que eu fiquei sabendo. Vai se encontrar com aquele deputado federal, Marcos Feliciano, também, que é um homem que é adorado por muitos, tido como um santo, né? Um homem que realmente prega a palavra. Também é protagonista de um vídeo bastante famoso aqui no YouTube, que é o Pastor Pião, né? Que sai rodando ali e tal, acho que todo mundo já viu. Então, pessoal, mais uma vez eu enfatizo, cuidado com esses picareta. Estão de olho no crescimento aí dos evangélicos no Brasil. E aproveitando aí o crescimento, o filão, para passar a mão. Então, parem de ser otários, parem de ser trouxa. Acredita na Bíblia? Então, baseiem sua fé nela, na Bíblia mesmo. Por quê? A Bíblia não mostra nada disso. Agora, se a Bíblia mostrasse o apóstolo Paulo rodando, apóstolo Paulo indo na cidade de Atenas, no aerópago, colocando a mão e derrubando todos os atenienses no chão, com o poder dele ali, que Deus deu para ele, sei lá. Aí, a gente não podia até ficar quieto, né? Porque tem ali, poxa, Paulo fazia isso, Pedro fazia isso. Mas não tem nada disso, né? Então, vamos ficar esperto, tá, pessoal? Vamos ficar esperto. Como diz o meu amigo, o Zaqueu, que eu vejo os vídeos dele, pense nisso. Tchau.